A constância é o poder invisível que separa quem apenas sonha de quem realmente conquista. Não é talento, não é sorte, não é inspiração. É a força silenciosa que te faz continuar mesmo quando a vontade desaparece. Hoje, você vai entrar na matriz que controla esse poder. Uma estrutura mental capaz de transformar qualquer pessoa comum em alguém imparável. Não importa de onde você veio, importa o que você decide repetir todos os dias. A verdade é simples. A maioria das pessoas não chega nem perto do que poderia ser porque para. Elas começam animadas, cheias de energia, cheias de planos, mas param. Param quando fica difícil. Param quando não vêem resultado. Param quando ninguém está vendo. Param quando algo dá errado. Param porque foram ensinadas a depender da motivação. Mas a motivação não é confiável. Ela é como um fósforo. Acende rápido, ilumina forte, mas se apaga em segundos. Quem vive de motivação vive apagando e reacendendo esse pequeno fogo frágil. A constância não funciona assim. Ela é como um motor que nunca desliga. Mesmo quando está lento, ele continua funcionando. Mesmo quando está fraco, ele não para. A grande virada acontece quando você entende que constância não é sobre fazer muito. É sobre nunca zerar o movimento, nunca voltar ao ponto inicial, nunca interromper o fluxo. A constância é o compromisso invisível que você tem consigo mesmo. E esse compromisso não nasce de sentimentos, nasce de identidade. Enquanto você disser vou tentar ser constante, você não será. Porque quem tenta, para. Quem tenta, desiste quando dói. Quem tenta, depende do humor do dia. Mas quando você diz eu sou constante, o cérebro começa a proteger essa identidade. Ele reorganiza sua energia, seu foco, suas escolhas. Você passa a agir de acordo com quem você diz ser. A matriz da constância nasce no instante em que você muda a forma como se enxerga. Mas antes disso, é preciso quebrar a maior mentira que te contaram, que você precisa estar inspirado para começar. Isso não existe. Ninguém começa grande. Ninguém começa forte. Ninguém começa pronto. Começar é sempre desconfortável. É sempre estranho. É sempre incômodo. A mente cria resistência, cria desculpas, cria medos. Mas tudo isso é apenas o reflexo automático do cérebro tentando economizar energia. Ele quer te manter igual. Ele quer te manter na zona confortável. Porque mudar consome energia. Evoluir cansa. Crescer dói. Mas você precisa entender. A resistência não é um sinal para parar. É um sinal de que você está no caminho certo. A resistência é o portão da transformação. Atravessar esse portão é o que cria a constância. E você não precisa atravessar correndo. Só precisa atravessar. Só precisa dar o primeiro passo. Só precisa iniciar. Porque o corpo e a mente entram em ritmo depois do movimento começar, não antes. O erro é acreditar que você precisa de energia para fazer 100%. Não. Você só precisa de energia para fazer os primeiros 5%. Depois disso, o ritmo te carrega. E é esse ritmo que sustenta a constância. Ritmo não é intensidade. Ritmo é frequência. É a capacidade de reaparecer todos os dias, mesmo que por pouco tempo. Ler uma página. Fazer 10 minutos de exercício. Escrever um parágrafo. Estudar 2 linhas. Pequenos atos, repetidos com compromisso, moldam o cérebro de um jeito que grandes esforços aleatórios nunca conseguem. A constância é construída no simples. No palco, no repetido. O problema real não é tentar pouco. É parar entre um dia e outro. Esse intervalo mata qualquer disciplina. Um dia perdido vira 2. 2 vira uma semana. Depois vira vou retomar segunda-feira. E assim nasce o ciclo da desistência. A constância é um pacto. Você pode diminuir a intensidade, mas nunca pode parar o movimento. Pode fazer menos, mas nunca pode fazer zero. Zero destrói, pouco constrói. E quando você começa a repetir esse pouco, algo começa a mudar dentro de você. Seu cérebro cria novas conexões. Seus hábitos começam a se tornar automáticos. Seu corpo começa a se acostumar com o esforço diário. Sua mente começa a aceitar que aquilo faz parte de você. A constância deixa de ser um peso e se torna natural. Você começa a perceber que não depende mais da vontade. Depende do compromisso. Depende da identidade.
E é aqui que a matriz da constância se consolida. O que antes exigia força se torna inevitável. O que antes era disciplina vira instinto. O que antes era esforço vira rotina. Mas para isso acontecer, você precisa vencer algo silencioso, o sabotador interno. Esse sabotador é inteligente. Ele não chega dizendo desista. Ele fala baixo. Fala, hoje não precisa. Você está cansado? Faz amanhã. Não vai fazer diferença. E é nesses momentos que as pessoas perdem a batalha. Porque acreditam no Cicero. Mas a constância exige que você escute a sua missão, não suas desculpas. Você precisa entender que ninguém é constante porque tem vontade todos os dias. As pessoas constantes são aquelas que aprenderam a agir sem esperar vontade. Elas construíram a habilidade de fazer mesmo em dias ruins, mesmo tristes, mesmo cansadas, mesmo desmotivadas. Elas sabem que a vontade fraca não pode controlar a vida delas. Elas sabem que parar custa caro. Elas sabem que desistir cobra juros emocionais. Elas sabem que arrependimento dói mais do que qualquer disciplina. A verdadeira transformação acontece quando você percebe que dor existe de qualquer forma. Existe a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A disciplina dói agora. O arrependimento dói para sempre. A constância é escolher a dor certa. E quando você escolhe essa dor, algo extraordinário acontece. Sua mente começa a te respeitar. Você passa a confiar em si mesmo. Você começa a se ver como alguém que cumpre o que promete. Você passa a se enxergar como alguém capaz. E isso muda tudo. Porque quando você respeita a si mesmo, você não aceita mais parar. Você não aceita mais perder para a preguiça. Você não aceita mais ser inimigo do seu próprio futuro. A matriz da constância é isso. Uma fusão entre identidade, ritmo, microação diária, compromisso interno, rejeição absoluta ao ato de parar. Quando tudo isso se junta, você se torna imparável. Não porque tem superpoderes, mas porque criou o hábito de continuar. E quem continua sempre chega mais longe. Sempre. Porque a vida recompensa quem não para. No final, constância é escolher o movimento todos os dias. É continuar mesmo lento. É avançar mesmo cansado. É seguir mesmo inseguro. É caminhar mesmo quando ninguém está vendo. É se levantar todas as vezes em que cair. É nunca aceitar voltar ao zero. É se tornar alguém impossível de ser parado. Essa é a matriz da constância. E a partir de hoje, ela é sua. Agora, não pare nunca. A constância não termina quando você aprende a continuar. Ela começa ali. Porque depois que você cria o hábito de não parar, surge um novo desafio: manter o crescimento. Crescer sem perder o foco. Avançar sem se perder de si mesmo. Evoluir sem abandonar as raízes que te trouxeram até aqui. A constância verdadeira exige uma mente vigilante, uma identidade firme e uma clareza tão profunda que nenhum obstáculo é capaz de tirar do caminho. A verdade é que o mundo tenta te parar todos os dias. Cada distração, cada crítica, cada comparação, cada problema inesperado, tudo isso é um teste da vida para descobrir se você é alguém que continua ou alguém que volta para trás. E parte da constância é aprender a lidar com essas ondas externas sem permitir que elas afoguem sua determinação interna. Você precisa entender que não é possível manter constância se você não dominar o ambiente ao seu redor. Porque o ambiente molda a mente e a mente molda o comportamento. A constância sofre quando você vive cercado de pessoas que não acreditam em você, que fazem pouco dos seus sonhos, que riem do seu esforço, que param sempre e querem que você pare também. É por isso que, muitas vezes, a constância exige solidão. Não porque você queira estar sozinho, mas porque você não pode permitir que o ambiente te puxe para baixo. Há momentos em que a única forma de se manter constante é criando distância emocional, mental e até física de tudo que te atrasa. E essa distância não é ego, é necessidade, é estratégia, é sobrevivência. Você nunca verá alguém verdadeiramente constante rodeado de pessoas que desistiram de si mesmas. Constância atrai constância. Determinação atrai determinação. Quando você se compromete de verdade com o seu caminho, pessoas que vibram na mesma força começam a aparecer. Mas antes disso, você precisa atravessar uma fase em que tudo parece solitário, silencioso e duro. Essa fase não é castigo, é lapidação.
A vida testa sua constância colocando você em ambientes onde ninguém te entende. Testa sua constância quando você tem pouco resultado e muito esforço. Testa sua constância quando parece que você está andando sozinho numa estrada escura. Mas é justamente essa fase que cria uma mentalidade inquebrável. Ninguém nasce disciplinado. As pessoas se tornam disciplinadas ao serem obrigadas a lutar quando tudo está contra elas. E essa luta cria uma força que não pode ser ensinada, apenas construída. A constância também exige que você aprenda a lidar com quedas. Porque mesmo quem é constante não está imune ao cansaço, ao erro, ao fracasso. A diferença é que quem é constante não transforma um erro em um retorno ao zero. Um tropeço não vira desistência. Um deslize não vira abandono. As pessoas comuns tratam cada erro como uma derrota. As constantes tratam cada erro como parte do processo. Elas caem e levantam rápido. Elas deslizam e corrigem o rumo. Elas falham e continuam em movimento. Essa habilidade de não transformar um erro em um fim é o que mantém a constância viva. E para isso, você precisa de uma coisa que poucas pessoas têm: honestidade consigo mesmo. Não adianta apenas repetir ações. Você precisa observar o que está funcionando, o que não está, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser removido. A constância não é apenas continuar. É continuar com consciência. É aprender sobre si mesmo enquanto avança. É se observar como se estivesse de fora, percebendo seus padrões, seus sabotadores, suas vulnerabilidades. Quando você se torna consciente dos seus próprios gatilhos, você controla suas quedas. Não existe constância sem autopercepção. E esse nível de consciência te liberta da comparação. Porque a comparação é o veneno da constância. Enquanto você olha para o ritmo dos outros, você paralisa o seu. Enquanto você tenta conquistar no mesmo tempo que outra pessoa conquistou, você esquece que cada caminho, cada história, cada velocidade é diferente. A constância exige uma visão absoluta do seu próprio percurso, não do percurso dos outros. A comparação te rouba energia, foco e fé. E sem esses três elementos, ninguém consegue continuar. Mas existe algo ainda mais importante: constância exige propósito. Porque ninguém consegue continuar fazendo algo que não faz sentido. Ninguém mantém disciplina em uma estrada sem significado. Se você não sabe por que está fazendo, você não aguenta o peso da jornada. O propósito é o combustível invisível da constância. Ele te lembra para onde você está indo. Te lembra porque você começou. Te lembra porque você não pode parar. Quando o propósito é claro, a constância deixa de ser um esforço e se torna uma necessidade. Você não continua porque tem energia. Você continua porque parar seria uma traição à sua própria essência. E quando o propósito está claro, você passa a proteger seus hábitos. Você passa a dizer não com facilidade. Passa a cortar distrações sem culpa. Passa a filtrar conversas, pessoas, rotinas, ambientes. A constância exige proteção. Se você não proteger aquilo que te mantém no caminho, o mundo vai roubar isso de você. A vida moderna é construída para dispersar sua atenção, fragmentar sua energia e sabotar seu foco. Por isso, constância é, ao mesmo tempo, uma batalha externa e interna. A parte interna é a mais difícil, porque ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece. É a batalha contra sua própria mente, contra sua preguiça, contra seus medos, contra sua insegurança. A constância exige que você aprenda a desconfiar da sua mente quando ela tenta te impedir de crescer. Sua mente sempre vai tentar negociar com você. Vai tentar te convencer de que hoje você está muito cansado, muito estressado, muito ocupado. Mas a verdade é que ninguém está ocupado demais para seus sonhos. As pessoas só não aprenderam a priorizar. E constância é isso, prioridade na prática. Mas algo acontece quando você mantém essa prioridade por tempo suficiente. Você começa a entrar em um estado de potência. Um estado em que sua mente, seu corpo e seu foco trabalham juntos. Você descobre que tem mais capacidade do que imaginava. Você percebe que já não luta contra o hábito, você luta ao lado dele. A constância vira parte da sua identidade, vira parte do seu dia, vira parte do seu modo de ver o mundo. Você se transforma em alguém confiável, decidido, firme, direcionado. E quando você chega nesse ponto, nada te para mais.
Porque agora você não está mais sustentando seus hábitos estão te sustentando. E essa é a matriz verdadeira, quando a disciplina deixa de ser empurrada por você e passa a te empurrar. Quando a força do hábito te move automaticamente. Quando você acorda sabendo o que fazer, sem negociar, sem discutir, sem hesitar. Esse é o nível que transforma comum em extraordinário. É o nível que faz qualquer pessoa alcançar resultados que, para os outros, parecem impossíveis. A constância é a construção mais poderosa que um ser humano pode criar. Ela te dá credibilidade diante de si mesmo, te dá força diante do mundo, te dá vantagem diante de quem para, te dá paz interior porque você sabe que está honrando sua própria trajetória e te dá, acima de tudo, liberdade, porque quem é constante não depende mais do acaso, não depende mais de promessa, não depende mais da motivação. Quem é constante sabe que, aconteça o que acontecer, o movimento continua. Essa é a segunda parte da matriz da constância. E se você chegou até aqui, você já está muito além do comum. Agora, continue. Sempre. Nunca pare.